É isso aí, minha gente. Vamos então para a página 43 do livro Hermenêutica, Princípios de Interpretação das Escrituras Sagradas, das Sagradas Escrituras, da editora Vida. Bem, existem na linguagem bíblica, assim como em qualquer outra palavras que variam muito em seu significado, conforme o sentido da frase ou argumento apresentado. Por isso é importante averiguar e determinar sempre qual o pensamento especial que o autor se propõe a expressar, e desse modo, fazendo desse pensamento uma diretriz, será possível determinar o sentido positivo do termo complexo. Portanto, é tão natural quão importante e o que chamamos de a segunda regra, que diz: é de todo necessário tomar as palavras no sentido que indica o conjunto da frase. Para acentuar a importância dessa regra, verificaremos nos exemplos a seguir o significado de algumas palavras muito importantes e a forma pela qual esse significado varia, dependendo da frase, do texto ou do versículo. Fé. Comumente a palavra fé significa confiança, embora também tenha outras acepções. Acerca de Paulo, lemos em Gálatas 1:23, agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir. Do conjunto dessa frase, vimos claramente que fé aqui significa crença, ou seja, a doutrina do Evangelho. Já em Romanos 14:23, mas aquele que tem dúvida é condenado a se comer, porque não come com fé, e tudo que não provém da fé é pecado. No conjunto do versículo e tudo considerado, constatamos que a palavra nesse caso ocorre no sentido de convicção, a certeza do dever cristão para com os irmãos. Segunda palavra, salvação ou salvar. Essas palavras são usadas frequentemente no sentido de libertação do pecado e de suas consequências. No entanto, apresentam outros significados. Lemos em Atos 7:25 que ele, Moisés, pensava que seus irmãos compreenderiam que Deus o estava usando para salvá-los. Guiados pelo conjunto do versículo, compreendemos que aqui a palavra salvar ocorre no sentido de liberdade temporal. Em Romanos 13:11, agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A palavra salvação equivale à vinda de Cristo. Já no texto de Hebreus 2:3, como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? O termo salvação se refere a toda a revelação do Evangelho. Terceira palavra, graça. O significado comum da palavra graça é favor, mas ela também tem outros sentidos. Em Efésios 2:8 diz: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, isto não vem de vocês, é dom de Deus. A palavra graça significa pura misericórdia e bondade de Deus, manifestadas aos crentes sem mérito nenhum da parte deles. Porém, em Atos 14:3 diz que graça significa a pregação do Evangelho, falando corajosamente do Senhor, que confirmava a mensagem de sua graça. Já em 1 de Pedro 1:13, estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Graça equivale à bem-aventurança que ele trará na sua vinda. A mesma palavra aparece como ensino do Evangelho em Tito 2:11. A graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens. Em Hebreus 13:9, é bom que o nosso coração seja fortalecido pela graça e não pelos alimentos cerimoniais. A palavra graça corresponde também às doutrinas do Evangelho, em oposição às que tratam de alimentos relacionados a práticas judaicas. Agora, vamos à carne. Lemos em Ezequiel 36:26. E lhes darei um coração de carne, ou seja, uma disposição terna e dócil. Já em Efésios, capítulo 2, versículo 3. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne. A mesma palavra significa nossos desejos sensuais. Em 1 Timóteo 3,16, aquele Deus, que se manifestou em carne, o termo equivale à forma humana. Em Gálatas 3:3, a palavra tem sentido de observar as cerimônias judaicas, como a circuncisão
feita na carne. Tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Sangue. Ao falarem de crucificar a Cristo, os judeus disseram em Mateus 27, 25, que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Tendo como guia nossa regra, vimos que a palavra sangue aqui ocorre no sentido de culpa e suas consequências por matar um inocente. Já nas seguintes passagens, nele temos a redenção por meio de seu sangue, Efésios 1:7, e como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus, Romanos 5:9. O conjunto das frases torna claro que a palavra sangue diz respeito à morte expiatória de Cristo na cruz. Como se vê facilmente, a presente regra tem importância especial ao determinar se as palavras devem ser tomadas no sentido literal ou no sentido figurado. Para não cometer erros, é muito importante também, nesse caso, deixar-se guiar pelo pensamento do autor e tomar as palavras no sentido indicado pelo conjunto do versículo. Aqui estão dois exemplos. Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Mateus 26, 26. Pelo conjunto desse versículo fica claro que a palavra corpo aqui não é utilizada no sentido literal, mas figurado. Isso porque é evidente que Jesus, santo inteiro, partiu o pão e não o próprio corpo. Portanto, Jesus usa a palavra em sentido simbólico, fazendo com que eles compreendam que o pão representa o seu corpo. E lhes darei as chaves do reino nos céus. Mateus 16, 19. Diz Cristo a Pedro. Pelo conjunto dessa frase, vemos claramente que a palavra chaves não é usada no sentido literal ou material, uma vez que o reino dos céus não é um lugar terreno onde se pode entrar utilizando chaves materiais. Desse modo, deve-se tomar o termo em sentido figurado, simbolizando a autoridade, a mesma autoridade de ligar e desligar, ou perdoar e reter pecados, que em outra ocasião também deu aos demais discípulos. Mateus 18, 18, João 20, 23. Existem muitos exemplos como esses citados aqui, contudo basta os já mencionados para que tenhamos ideia do uso dessa regra e da grande necessidade de ler com atenção as Escrituras. Daí, antes de nós irmos para as perguntas, é importante a gente observar o seguinte: você está lendo algo para aquela gente que está te ouvindo pregar. E o que acontece? Você precisa lembrar, vou pegar uma coisa simples. Quando a gente fala em manga, pode ser a manga da árvore, como pode ser a manga da camisa. O contexto vai indicar que tipo de manga faz parte do nosso assunto. Então a gente verifica Jesus dizendo: esse aqui é o meu corpo. Mas o corpo não está partido, porque Jesus está inteiro. Então ali é uma linguagem figurada. Que caia sobre nós o seu sangue e caia sobre os nossos filhos. Não tem como. Primeiro que não tem como o sangue de Jesus ali na cruz cair sobre todo mundo. Então ali sangue está passando a ideia de, olha, a culpa, tudo bem, a gente mata no peito, bota na nossa conta e bota na conta dos nossos filhos. Então é importante a gente ter essa ideia que nem é questão de carne, né? Vocês estavam no Espírito e agora estão na carne. Por quê? Porque antes vocês confiavam na graça de Deus e agora vocês confiam na circuncisão. Então a gente vai observando que assim é importante a gente ter a ideia do significado da palavra dentro da frase em que ela está, e não o seguinte: essa palavra significa isso, pronto, acabou. Não, ela vai significar algo de acordo com o contexto do texto onde ela está inserida. Enquanto um lá atrás, que a gente pode confundir com esse, tem a ver com o sentido usual da palavra, de acordo com os hebraísmos. Espera aí, olha só, geralmente quando se fala isso, se fala aludindo a determinada coisa. Aqui já é o significado da palavra dentro dessa frase, e não necessariamente só o que o judeu queria dizer quando usava a palavra X. É que nem a palavra demorou. Há um tempo atrás, demorou significa, poxa, fulano demorou, né?
Depois de um tempo, demorou significa, opa, é agora. Entende? Nós vivemos o suficiente para perceber a diferença de demorou numa época e demorou na outra. O Vicente, eu não sei se chegou a pegar a outra época, mas, quer dizer, o Vicente que eu falo é o Tiago Vicente, o outro Vicente é velho já. Então, né, porque o Tiago é Vicente também, né? Então, e você é só Vicente. Então. Aí, nesse caso, é importante a gente considerar isso daí. Por quê? Porque a gente, quando vai compartilhar o texto bíblico, a gente está falando em nome de Deus. Só que lembra, a Bíblia é a palavra de Deus em linguagem, e se ela é a palavra de Deus em linguagem humana, nós só temos como entendê-la por meios humanos. Não, aí alguém vai dizer assim, não, mas é pelo Espírito. Sim, mas o Espírito ele não te deixa apagado, né? Você não é tomado de assalto no Espírito e deixa de pensar. O Espírito usa de acordo com o seu raciocínio. Se você, por exemplo, é alguém que conhece a palavra no grego, quando o Espírito te usa, ele vai te lembrar o que você estudou de grego. Se você, por exemplo, o Espírito está te usando e você leu a Bíblia toda e você conhece as passagens bíblicas, o Espírito vai te usar com isso. Se você só conhece o Senhor é meu pastor e nada me faltará, o Espírito vai te usar com o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu não sei se dá para perceber. O Espírito não é quebra-galho. O Espírito é o combustível de um carro que está com as peças funcionando. Tá bom, o carro está cheio de combustível, mas e a roda? Está sem roda. Mas tem combustível, mas está sem roda. Vai fazer vrum, vrum, mas e aí? Deu para entender? Então, a gente tem que lembrar disso tudo. A gente não pode ficar botando na conta de Deus que é responsabilidade nossa. Então é importante a gente lembrar disso tudo, até mesmo porque às vezes a gente pode estar fazendo alguma coisa que nem... É muito comum as pessoas, quando elas vão orar pelo pregador, que ele não fale nada dele mesmo. Gente, não tem como Deus nos usar sem passar por nós. Gente, Deus vai me usar de acordo com a minha cultura. Não quer me ouvir pregar? Não me convide para pregar. Agora, se me convidou para pregar, eu vou pregar, meu Deus do céu, com a pessoa que eu sou. Como é que eu vou pregar sem ser quem eu sou, meu Deus do céu? Claro que você de repente vai respeitar o protocolo da igreja e vai ficar engessado, mas você não vai ser mais você. Você é o cara que o pessoal encomendou. Eu, pelo menos assim, por consideração, eu até atendo, mas dificilmente eu vou pregar ali de novo. Por quê? Porque não vai ser eu.